A necessaire, fechamento com cursor, aqui na parte da frente tem esse detalhe que dá um charme a mais na peça, um coração com esses rebites. Aqui na lateral, a profundidade dela é com a caixa de leite invertida. A necessaire Cristina, que pode ser feita tanto em sintéticos ou em tecido, fazendo um quilt, um matelaçado. Só para ter uma ideia do que cabe dentro, ó, coloquei aqui. E em todas elas cabe direitinho. Vamos costurar? E para fazer aqui a necessaire de principal, eu vou estar utilizando o sintético e para forro, o bagum, uma largura de 26 e a altura de 27, ok? Se você for fazer no tecido, então uma vez no tecido, uma vez na estrutura e uma vez no forro também. Como vai fazer o matelaçado ou quilt, então corta um pouco maior, tá? Para não correr o risco de, quando eu terminar o quilt, o matelaçado, ficar bem menor. O facto perolizado ou dunas, né, que é o mesmo. A outra parte, para o corpo, aqui eu vou estar utilizando o plástico vinil translúcido, mas você pode estar utilizando o plástico cristal também. Tem uma altura de 12 por 26 de largura, mas qualquer coisa você pode cortar com 27, tá? Aqui eu coloquei uma fitinha dupla face, que é para me ajudar na hora que eu for colocar o zíper. O plástico vinil translúcido, ele tem um lado que é fosco e o outro lado que é liso. Essa parte que é lisa, eu vou utilizar como avesso, e a parte que é fosca, eu vou utilizar como principal. Então, eu vou escolher ou essa parte aqui de cima, para eu colocar o meu zíper. Aqui eu estou utilizando o zíper a metro. Vou estar utilizando o cursor também, você pode estar utilizando qualquer um cursor que você tenha aí. E eu vou precisar também, que é para dar um acabamento, você pode estar utilizando viés pronto, ou pode fazer conforme você tenha costume aí com o material. Eu cortei uma faixa de 3 por 27, marquei o meio, coloquei uma fita dupla face, e depois vim marcando a borda. Fiz a marcação aqui de lápis, ó, que é para marcar o meio. Passei a régua nela toda até esse outro lado, tá? E coloquei a minha fita. Depois que eu vim com a minha fita, aí eu peguei a borda para o meio e a outra borda para o meio, que é para deixar juntinho, tá? Essa é uma fita dupla face de papelaria. Aqui tá a minha fita dupla face também. Eu coloquei ela aqui no meu lado principal, que é o lado fosco. Mas você pode fazer esse acabamento aqui conforme queira, para colocar o seu zíper, tá? E aqui eu vou colocar o avesso, ó, do meu zíper, que ele é liso. Essa é a parte principal, que é os dentinhos, né? Cremalheira. Então, vai ficar pra cima, ó. A parte fosca vai ficar pra cima. E aqui eu vou vir com o meu avesso para anexar aqui, tá? Como é que eu faço? Eu pego o meu zíper, deixo ele de cabeça para baixo, conforme tá aqui, ó. A cremalheira tá para cima, eu vou virar ele para baixo. E aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas tem um limite de até onde pode ser costurado, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu plástico e vou anexar, ó, o meu lado principal, que é fosco. Eu vou colocar ele no avesso do meu zíper, ó. Eu cortei o meu zíper um pouquinho maior, vai passar um pouquinho de cada lado para facilitar na hora de colocar o meu cursor, tá? E aqui eu vou colocando, ó, na marcação aqui, tá, ó, marcação. Aqui vai ser o meu lado do avesso, ele vai ficar assim. E aqui vai ser o meu lado principal, ok? Então, o meu zíper já tá anexado ao meu plástico. E eu vou utilizar essa faixinha aqui que eu fiz e vou colocar essa parte aqui, que é o avesso, né? Que é a junção para baixo. E vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou estar vendo onde é que é o meu limite. Então, eu posso colocar uma fita dupla face aqui. E agora eu vou vir com essa minha faixa que eu fiz aqui, né? Que vai ficar tipo como fosse um debrum. Uma faixinha aqui, ó. E eu vou colocar até o meu limite da marcação aqui que tem, tá? Ó, essa parte lisa vai ficar pra fora. E essa parte aqui, que é a junção, vai ficar aqui, ó, encostado com o meu zíper. Então, eu venho aqui, vejo onde é que tá. E vou colocando. E vai ficar assim, ó. Tá vendo como foi que ficou? Se você quiser que essa partezinha aqui, ela fique mais delicada, ao invés de você cortar 3, como foi que eu fiz, você corta 2, porque depois que dobrar, essa margenzinha aqui, ó, ela vai ficar com 1, tá? Então, é sempre deixar o espaço aqui entre a cremalheira, né? Tem um limite aqui, então eu deixo rente ao meu limite, e agora é passar uma costura. Aqui eu vou passar uma costura na parte de cima, de um lado ao outro, e aqui na parte de baixo também, de um lado a outro. E aqui na parte de trás, ó, vai ficar só o plástico, mas você pode fazer o acabamento aí conforme você tenha costume. Essa parte aqui é que vai ser o puxador, né, na lateral, para auxiliar na hora de abrir e fechar a peça. Então, eu cortei com 4 de largura por 8, mas você pode fazer conforme você queira. Eu fiz a mesma coisa, coloquei a minha fita aqui, marquei onde é que era o meio, e depois vim, ó, borda pro meio, borda pro meio. E agora eu vou passar uma costurinha de um lado, uma costurinha do outro, que é para segurar, tá? Que vai ficar assim, ó,
na lateral depois de pronta. Então, já que eu vou pra máquina passar a costura aqui, eu vou passar a costura aqui também. Costurado, ó, ficou assim, tá vendo? Uma costura na parte de cima, a outra na parte de baixo. Você pode estar fazendo na sua máquina doméstica, industrial, transporte duplo, conforme tem aí a sua possibilidade. E deixa um ponto aqui grandinho, que é para pesponto, tá? Então, aqui ficou assim. Na parte de baixo, eu tô utilizando a linha branca, ó, por causa do forro que eu vou utilizar também. Mas aqui você pode colocar a mesma cor de linha. Então, aqui você vai perceber que conforme eu fiz, ó, coloquei o plástico, conforme eu mostrei, a costura passou aqui e pegou certinho, tá vendo? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, eu fiz isso, mas você pode fazer o acabamento conforme de costume. E aqui também, na parte do puxador, né, tirante, como queira chamar, também passei a costura. Essa parte aqui, ó, do plástico, né, que vamos colocar o nosso zíper de um lado, aqui você pode fazer o acabamento de várias maneiras, conforme eu mostrei naquela hora. Ou você pode pegar o seu viés pronto, tanto o viés de gorgurão, viés de boneon, esse daqui também. Você pode fazer o seu viés com o próprio material, né, corte enviesado, ou você pode cortar um retângulo, né, na medida que quer. E quando não é enviesado, a gente não chama de viés por chamar, né? Mas viés é quando é cortado enviesado. Quando ele não é cortado enviesado, é tipo como fosse um debrum, certo? Então, aqui, ó, um exemplo, né? Aqui tá a nossa parte, onde é a largura, conforme eu falei. Vimos aqui com o nosso viés pronto. Vinca aqui, ó, pra ficar certinho. Aí, podemos encaixar aqui, certo? E vimos com o nosso zíper e coloquei ele aqui atrás. Aí, ele vai ficar assim, certo? Ó. Aqui na frente o viés. E aqui no avesso vai ficar dessa forma o nosso zíper aqui, tá? Aqui embaixo vai estar o viés, ó, no avesso. E depois o nosso zíper. Essa é uma forma de colocar também, passar uma costura embaixo, uma costura em cima, para anexar o viés no plástico e no zíper, tá? Essa é uma forma também. Ou você pode fazer da seguinte forma. Pega aqui, como eu estou utilizando o lado fosco como principal, o meu lado liso é o avesso, certo? Então, eu vou pegar avesso do meu material com avesso do meu zíper, que é esse lado que é liso, vou colocar assim, certo? Avesso com avesso e vai estar bordinha com bordinha. Aí vai deixar rente, ó. Pegou o zíper, deixou rente aqui com a largura, passou uma costura de segurança, depois vem com o seu viés, ou ele pronto, ou feito com o próprio material, coloca aqui para ficar rente também. E passa uma costura com um pezinho de calcador. E vai ficar assim, faz de conta que tá costurado, certo? Ó, avesso, com o meu avesso, costurei, aí ficou a cremalheira. Aí eu vim e coloquei o direito do meu viés com a cremalheira e vai ficar assim, tá? Aí depois o que é que eu vou fazer? Vou puxar isso daqui pra frente, ó. Aqui tá o restante do meu plástico, eu venho e vou formando a barrinha aqui. Conforme eu formo a barrinha, eu venho com o meu viés e puxo pra cobrir, certo? Vai ficar assim, deixa eu virar aqui pra ficar melhor de entender. Ó, plástico, zíper, viés. Virei, aí aqui na parte de trás eu ajeito pra ficar certinho. E aqui na frente vai ficar assim. Passa uma costura embaixo, passa uma costura em cima. Essa é outra forma também de fazer o acabamento. Aí ajeita bem direitinho. No caso aqui, esse é o viés de saque. Ele tem uma certa elasticidade, então cuidado ao manusear para não esticar e ficar feio, né? Então, aí fica assim. Aí esse lado é o principal, ó. Vai ficar com o acabamento assim. E aqui no lado do avesso vai ficar assim, ó. O plástico e o zíper aqui em cima, certo? Aí costura para ficar direitinho na questão aqui, até o limite, onde dá para ser costurado, ok? Então, essas são algumas formas que pode ser feito para prender o nosso zíper, tá? Você pode fazer conforme costume, você já faz aí. Então, é isso. Agora, vamos para essa outra parte do zíper, tá? Aqui, eu vou pegar o meu sintético na largura de 26 e vou colocar. Aqui tá o meu zíper, certo? Da parte da cremalheira, a parte principal para cima. Vou virar ele, colocar ele para baixo, para ficar assim, ó. O meu direito com o meu direito, tá? Na parte que tem 26. Venho aqui e vou colocar. Vou passar uma costura e depois eu vou vir com o meu forro. Aí eu vou colocar aqui, ó, o meu forro, na largura também de 26, e vou colocar aqui, tá? Pra ficar assim, ó. O meu forrinho, o direito dele, com o direito do meu sintético. E aqui no meio vai ficar aquela minha parte transparente, ó. Meu forro. Aqui o meu plástico, que vai ser o avesso do zíper. E aqui, ó, principal, com o principal, que é a parte da cremalheira, os dentinhos. Aí aqui vai ficar o lado avesso. E eu venho
com o meu forro e coloco em cima, porque vai ficar certinho, tá? Ó, direito com direito, direito com direito. Vou passar primeiro eu passo uma costura de segurança e depois eu venho com um pezinho de máquina, passo a costura e depois a gente vai desvirar e rebater. Então, ó, aqui na borda, passei a costura de segurança e essa costura mais abaixo é um pezinho de máquina. Aí agora eu vou vir aqui, eu vou colocar avesso do meu forro com avesso do meu principal, ó. Avesso do meu principal com avesso do meu forro. Jogo. Aí vai ficar assim, tá? Avesso com avesso. Vou puxar. Quando eu puxar, vai encaixar direitinho aqui nessa outra borda. Ó. Aí vai ficar assim, tá? De um lado, essa parte com plástico. E desse outro lado, o meu principal com o meu forro. E agora eu vou passar, acertar tudo bonitinho aqui. Se for em tecido, você utiliza alfinete. Mas se for no sintético, clipe, tá? Pra segurar e passar uma costura de pesponto aqui. Que você pode passar uma costura ou duas, conforme você queira. Ficar combinandinho aqui, duas costuras. Aqui faz duas, mas faz mais próxima, tá? Aí ajeita tudo bem bonitinho e passa a costura. Passei a costura e ficou assim, ó, né? Que é do sintético. Vai ser a minha parte de trás da minha peça com um pedacinho da parte da frente. Aí aqui eu coloquei a minha etiqueta. Aqui, ó, costurei. E aqui eu coloquei uma fita crepe. Vai estar assim. Essa parte aqui que tem 26. Passo por cima do meu zíper. Coloco aqui, ó. E vou clipar. Clipado vai ficar assim, ó. E aqui meu forro. E esse lado vai ficar assim. Aí eu vou vir aqui no meu zíper e vou destacar. Destaquei meu zíper, ó. Vai ficar assim, tá? Coloco meu forrinho aqui pra baixo, pra entender agora melhor como ficou. Ó. Certo? Assim. Aí, ó. Direito, sempre direito com direito. Direito com meu direito. Vou passar uma costura. Depois que eu passar a costura, venho aqui com a minha parte de baixo, que tá tudo cortado do mesmo tamanho. E venho, ó, pra aqui. Vai ficar tipo um rocambolezinho pra depois a gente desvirar, tá? Ó, novamente. Direito, com meu direito, na medida dos 26 centímetros. Vou passar uma costurinha de segurança na borda. Depois eu venho aqui, ó, com o meu forro. Pego aqui a parte principal do meu forro, ó, e vou fazer isso. Quando eu fizer isso, aí eu pego e vou passar uma costura agora de um pezinho de máquina. A primeira costurinha, que é a de segurança, e essa de baixo é um pezinho de máquina que vai estar prendendo aqui, ó, o meu principal, com o meu plástico e com o meu bagum. E agora é só a gente vir aqui e desvirar, tá? Com cuidado, vai empurrando e vai passando, tá? Qualquer coisa, pega um secador para amolecer. Ó, vai ficar a costura embutida aqui, tá vendo? Então, aqui na parte, ó, onde tem o zíper, vai ficar com duas costuras. Aqui no meio, embutida, falta passar a costura. E aqui nesse outro lado também, ok? Então, vai ficar assim. Essa minha parte aqui é a minha parte da frente, que vai pegar a pala aqui transparente, né, essa parte, e mais um pedacinho do sintético. Eu vou ir na minha máquina e agora eu vou passar uma costura de pesponto aqui. Aqui eu posso passar uma costura só ou duas, conforme fez aqui, ó, tá? Uma pertinho da outra. Então, quando eu for na máquina, eu vou puxar aqui, né, pra acertar direitinho, pra que não fique passando, mostrando forro. E eu coloco um clips de um lado, do outro, se for em tecido, você alfineta, tá? E passa uma costura. Aí vai ficar assim, aqui na parte de trás, ó, a mesma cor de linha do forro, tá? E agora eu venho e coloco o meu coração, tá? E aqui eu vou deixar passando um pouquinho aqui pra parte de baixo, 1 centímetro e meio, conforme você queira que fique, conforme for o tamanho do seu coração. Quando eu fizer a costura, eu começo aqui de baixo, venho, faço em toda a volta e puxo a linha. Aqui na lateral ela vai estar aberta. Então, aqui na parte de baixo vai ter o espaço para que passe a minha linha. Eu dou uns 3, 4 nós, aperto bem, corto e selo com isqueiro. Olha o coração como ficou aplicado. Aproveitei aqui na lateral, ó, e já coloquei o meu puxador, porque depois que costurado ele vai ficar assim pra fora. Então, se você quiser ele mais fininho, você coloca. Também, se não quiser colocar, não coloca, fica a critério, tá? Então, essa parte aqui, ó, será a minha parte da frente, onde vai ter o meu coração. E agora eu vou colocar os meus rebites. E a parte de dentro ficou assim. Aqui, como eu utilizei
linha branca e aqui é linha bordô, né? Então, ficou aqui parecendo quando eu dei o nó. Aí, eu puxei tudo pra parte aqui, de dentro do forro, dei os nós, selei tudo bonitinho e tá seguro. E aqui, na minha lateral e na outra, passei uma costura de segurança, que é pra unir a questão do meu principal no forro. Ó, o espaço que eu deixei, 3 dedinhos, e dei uma inclinada no meu coração. Aqui eu tô utilizando a caneta Fantasminha, que ela apaga com calor, mas você pode estar utilizando a caneta de sintético. Então, eu vou colocar aqui, fazer a marcação pra como vai ficar mais ou menos o meu rebite, tá? Fazendo um pontinho aqui. E depois eu venho com o furador, o vazador, faço a marcação. Esse daqui que eu tô utilizando é o número 2, mas você pode estar utilizando 1,5 se você quiser, tá? Ele não é duplo não, tá? Então, de um lado o pino dele é vazado, que é o rebite normal. E do outro, aí tem essa partezinha aqui, ok? Então, essa partezinha aqui com acabamento vai ficar na parte de fora. E essa partezinha aqui que é vazada vai ficar na parte de dentro da peça, tá? Aqui, ó, dentro da peça. Aqui, eu vou estar aplicando ele na minha matriz de rebite duplo. A minha matriz de rebite duplo é assim, ó. Aqui na parte do meio, ele é decidinho, que é pra encaixar a questão aqui, ó, dessa parte, tá vendo? Do rebite. Então, ela vai ficar aqui encaixadinha direitinho. Então, as duas partes é assim. Uma é lisa, que vai ficar na parte de baixo, e a outra é rosqueada, que vai ficar na parte de cima. Então, eu vou estar utilizando essa minha matriz aqui. E olha que fofura ficou. Um charme, não foi? Ai, eu sou suspeita em falar. Eu amei! Então, tá quase pronta. Agora, vamos simular, né? Aqui, deixa eu colocar o cursor pra simular e explicar. E vai ficar assim, ó, a nossa necessaire. Aqui eu coloquei o meu cursor da direita pra esquerda, ok? E agora, eu vou fazer a seguinte marcação. Eu vou baixar aqui, essa minha parte de trás, ó. Parte de trás. Vou ver onde é que eu quero que fique, ok? E vou vir dar um pico aqui, que é pra fazer a minha marcação. E aproveito e coloco, ó, o pico, não sei se dá pra ver muito bem. E aproveito e coloco aqui um clips. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, pra ficar o tamanho, que marcar aqui a altura, né? Que marcar em um, marquei no outro também. É pra depois de pronta, tá certinho. Aqui também, ó, deu pico. E agora aqui na parte de baixo, eu venho aqui, ó, pra alinhar bem, tá? Puxei aqui um pouquinho, que é pro zíper não ficar franzido, certo? E vou vir aqui e vou dar um pico. E vou fazer a mesma coisa aqui. Puxo o meu material aqui, pra que o meu zíper não fique franzido. E nessa parte de baixo aqui, eu venho e dou o meu pico. Pequenininho, tá? Aí, vai ficar assim a marcação. E agora, vamos virar a peça. Aqui, você pode tirar o seu zíper, seu cursor aqui do zíper, e depois colocar pelo lado do avesso, se você tiver habilidade. Mas se você tiver insegurança, só é você vir aqui, ó. Passa, né? Termina de puxar. E passa o cursor de novo pra ele ficar no meio. Passou o cursor, deixou o cursor no meio. E agora vai desvirar, tá? Vai colocar pelo avesso. Isso vai ficar assim, tá? O meu cursor sempre indo em direção pra onde eu coloquei o meu suporte de alça, meu puxador, minha alcinha, tá? Da direita pra esquerda. Aí aqui é o lado do avesso da minha peça. Tá vendo aqui a questão do rebite, a linha tal, tudo. O que é que a gente vai fazer? A gente fez aquele pico, lembra? Aqui, ó, perto do zíper. Então, eu vou vir aqui, ó, onde tá o pico, dobrar. E aqui embaixo também, o pico que a gente fez, certo? Então, eu vou alinhar aqui, esse pico daqui de cima, desço e alinho aqui embaixo. E vou fazer isso desse outro lado também, ó. Aqui tem o pico. Aí eu vinco aqui, que é pra marcar. E desço aqui, que aqui na minha parte de baixo, ó, tem o outro pico. Então, que é pra deixar bem certinho, ok? Que ela vai ficar tipo um envelope. Se você quiser descer, mais você desce, fica a critério, a questão da altura aqui. Quanto mais você descer, mais essa parte do plástico vai vir aqui pra baixo, tá? Aqui, se você quiser deixar envelopinho, você deixa. Ou você pode dar profundidade à sua peça, fazendo caixinha de leite tradicional. Ou no meu caso aqui, eu vou fazer caixinha de leite invertida. Aqui tem o pico, tá? Então, eu vou vir com a minha régua e vou marcar daqui pra dentro 2. Daqui, aqui é o meio, né, do pico, pra cá 2. Aí, fiz isso. Marquei, ó. Aqui é o meu meio. Então, do meio pra dentro 2. Do meio pra dentro 2. Depois eu vou vir e empurrar esse meu meio, ó. Empurrar o meu meio pra dentro. Empurrar o meu meio. Certo? Aqui eu coloquei o meu clips, ó. Então, eu empurro, ó, meu meio. E fazer com que essa marcação de 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro se encontre. Aí eu vou organizar tudo direitinho. Quando se encontrar, eu venho e desço meu clips. Aí aqui eu ajeito bem para que a borda, né, fique borda com borda. Eu vou fazer isso desse outro lado aqui também, ó. Que vai ficar assim, ó. Tipo um M, tá vendo? Um sanfonadozinho, ó.
vem, desce, sobe e desce de novo. Então, essa é a caixinha de leite invertida. Vou vir aqui e vou passar uma costura na bordinha para prender. Aqui no zíper dou um retrocesso, tanto de um lado quanto do outro. E depois é a hora do viés e tá quase pronta a nossa peça. E vai ficar assim a questão das costuras. Aproveita e corta os excessos de linha que tiver do zíper, do suportezinho de alça, que no caso aqui eu deixei passando um pouquinho. E do outro lado vai ficar assim, tá? Aqui na parte de baixo ó, vai ficar assim, que é a questão da profundidade. Eu coloquei uma profundidade de 2 para cada lado, né? Que depois de pronto vai dar mais ou menos 4 centímetros. Tudo vai depender da questão de costura, como é que você ajeita tudo certinho aqui, tá? Então, verifica se tá batendo certinho de um lado, batendo certinho do outro, para quando desvirar, dar tudo certo. Porque se a gente fizer com uma profundidade aqui maior, depois que desvirar, aqui na parte de baixo ela vai ficar pequena, e aqui na parte de cima vai ficar assim, tipo um trapézio, né? Então, se você não quiser que fique, né, dessa forma, aqui na parte de cima, qualquer coisa pode dar uma entrada aqui na diagonal, 1 centímetro, e depois desce aqui, ó. Que depois, quando desvirar, aí vai ficar proporcional, ok? Então, agora é colocar o viés. Aqui, como eu coloquei o forro de bagum, vou estar utilizando o bagum também para fazer esse acabamento aqui. Então, cortei uma faixa, você pode cortar 2,5 ou 3, conforme você queira. Ou você pode colocar o viés pronto. E aqui só é encaixar e vai passar uma costura de um lado. E aqui também encaixa, passa uma costura. E para desvirar, como aqui é um translúcido e ele é encorpado, né? Ele é grosso. E aqui nesse lado tem a questão do Montana, e esse sintético aqui, do muscularizado Factor, por ele ser liso, quando a gente desvira, ele marca e vai dar para perceber. Então, utiliza um secador, um soprador, para amolecer tanto o plástico, o Montana, o sintético em si, para quando desvirar não tá marcando, principalmente a questão do Montana, porque senão fica feio. Então, eu vou colocar aqui o viés nas bordas, aí utilizo o secador, quando desvirar, aí coloco o secador nessa parte aqui do plástico para desamassar, e vai ficar assim, ó. Tá vendo a questão do coração aqui? Ó. Aqui a lateral, aí você dá forma aí à sua peça, coloca uns clipezinhos para vincar, coloca alguns tecidinhos dentro, né, que é para dar memória à peça, e ela vai ficar linda. Olha que charme. Na aplicação da etiqueta, você pode colocar em qualquer lugar que você queira, ache melhor. Em algumas eu coloquei aqui na parte de trás, passei a costura em toda a volta e coloquei a linha para trás, amarrei e selei para depois vir a questão do forro, tá? Dá para não costurar em cima do forro. Então podemos fazer assim, essa daqui eu fiz com clichê, ou aqui, ó, essa daqui é a etiqueta pronta e eu peguei um pedacinho de Montana, coloquei a minha etiqueta em cima do Montana, aqui na lateral, dei uns pontinhos à mão e depois vim, coloquei em cima da minha peça e passei uma costura em toda a volta no Montana. Ou também pode ser aplicada aqui na frente, como eu fiz, se for em sintético. E se você tiver a etiqueta de cetim, pode ser aplicada na lateral. Na de tecido, eu fiz aqui um quilt, ó, não passei por cima da flor, ficou assim dessa forma, utilizei uma espuma, aí ficou tecido, espuma e embaixo da espuma um TNT. Fiz o matelassê tudinho, cortei maior, né, porque quando a gente faz o matelassê, o quilt, normalmente encolhe um pouquinho, então eu fiz maior e depois cortei na medida que eu queria, tá? Então eu fiz assim. E nessa outra, eu fiz assim dessa forma, ó, tentando que não pegasse no rosto da bonequinha, tá? Então, fiz primeiro de um lado, depois fui fazendo do outro, e foi ficando assim. Finalizada, e olha como ficou cada uma delas. Essa é a Necessaire Cristina, Dia das Mães chegando, foi em homenagem à minha mãe, inspirada na mulher guerreira, amável, generosa, tendo altos e baixos, mas sempre persistindo com um coração muito generoso, enorme, sorridente, de fé, zelosa, grata, amiga, comunicativa, alegre, que transbordou muito amor e cuidado. Então, essa é a Necessaire Cristina. Esse coração significa, né, o coração enorme que ela tinha. E esses 4 rebites foram as 4 dádivas, né, que o Senhor Deus concedeu a ela, eu e meus irmãos. Então, assim ficou a Necessaire Cristina. Linda, linda, linda. Super amei. Olha esse visor transparente que dá para ver tudo o que cabe dentro. O coração com rebites que dá esse detalhe. A voz chega e engasga. E esse cursor, né? Que você pode estar utilizando conforme os materiais, ferragens que você tem aí. O importante é fazer e postar nos status, Face, Instagram e vender muitíssimo, muitíssimas boas vendas para você. Saúde, saúde, se cuide. Aproveite o máximo que você puder. Caso você tenha a sua, aproveite muito, 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 muito. Diga que ama, cuide, se faça presente, seja presente, demonstre em vida, crie memórias. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau! Essa é a Necessaire Cristina. Tchau!